Senhor presidente, estimados colegas palestrantes, ilustres companheiros de estudos de direito educacional. Aspectos constitucionais do direito educacional é o nosso tema. Já em 1798, um dos grandes documentos políticos da humanidade, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, francesa, reconheceu que a educação, sob a terminologia instrução, é necessidade de todos. Ainda sob a mesma referência vocabular, mas aprofundando a finalística educacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Assembleia Geral da ONU, de 1948, explicita em seu artigo 26: todo homem tem direito à instrução, que será gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus elementar e fundamental. A instrução deverá ser orientada no sentido do desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito aos direitos do homem e da liberdade. Deverá promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Na história do constitucionalismo brasileiro, a Carta Imperial de 1824 assegurava a instrução a todos os cidadãos, conjunto de destinatários que, em verdade, abrangia uma parte reduzida da população. Omissa a primeira Constituição Republicana, 1891, por seu cunho liberal, foi com o texto magno de 34, sob a influência do direito social, introduzido pelas Constituições mexicana de 1917 e de Weimar de 19, que a educação foi declarada direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos e desenvolvida num ambiente de brasilidade e solidariedade. As constituições subsequentes, de 37, 46 e 67, 69, com nuances, continham disposições sobre a matéria. Tais regras eram, porém, meramente programáticas, intenções, e não regras bastantes em si, e, portanto, sem plena eficácia. Foi a Constituição de 1988 que, reconhecendo não ser ela apenas uma lei acima das outras, mas sim um verdadeiro contrato social, tornou a educação um direito social fundamental, em face do Estado, da família e da sociedade, atribuindo-lhes obrigações satisfativas desse direito. Artigos 6º e 205. Tornou-se, portanto, a educação um bem juridicamente tutelado e, destarte, dotado de efetividade e de exigibilidade, mediante o emprego dos instrumentos jurídicos pertinentes. Hoje, componentes de um vasto arsenal, incluindo medidas judiciais de repressão e responsabilização por atos e omissões, e extrajudiciais, por exemplo, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Realce-se a enumeração, no mesmo artigo 205, das finalidades da educação, a partir da asseguração do pleno desenvolvimento da pessoa, com o que se traduz o escopo educacional de abranger o ser humano em sua inteireza, de tal sorte que, acrescenta o dispositivo, funcione como preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Negrite-se que se trata da cidadania política e da cidadania social. É a educação voltada para o educando em si e para este no meio social. Quer etimologicamente, quer na doutrina da educação, duas linhas vocabulares e duas concepções se distinguem, mas se complementam. Dois termos, ambos derivados do latim duco, ducere, guiar, conduzir,
vieram a ser relacionados com a educação. O educare, do qual se originou educatio, tomando-a como instrução. E o educere, de que resultou eductio, com o sentido de ensejar ao educando que ele extraia de si suas potencialidades, seus talentos, seus dons, para que dele se valha nas suas experiências de vida. A Constituição, em seu artigo 207, qualifica como dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação. O parágrafo 1º do citado dispositivo é enfático ao prescrever que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, estatuindo o parágrafo seguinte que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. A Carta vigente reparte entre os entes federativos a prestação do ensino, e o artigo 208 elenca as modalidades de cumprimento das obrigações estatais, englobando a educação básica, obrigatória e gratuita, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Eis que a educação deve ser inclusiva, o que se expandiu, aliás, em nível de legislação ordinária, devendo ser citada a política de cotas. Avultam de relevo as políticas compensatórias e as ações afirmativas. Não se descurou da educação ambiental e da conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Artigo 225, parágrafo 1º, 6º. Impõe-se constatar que, infelizmente, o cumprimento pelos agentes educacionais está longe da regular execução de suas obrigações. No campo estatal, basta lembrar a precariedade física e, em maior grau, tecnológica dos estabelecimentos de ensino e o tratamento inadequado dos profissionais deste. Cada vez mais comuns os atentados à liberdade de expressão e à autonomia universitária. É certo, porém, que o grande avanço do constitucionalismo moderno foi não só a enumeração de princípios informativos do Estado e da nação, mas também qualificá-los como valores juridicamente protegidos e, dessa forma, com sua concretização exigível e efetivável. Especificamente na área da educação, o artigo 206 da Constituição Federal nos apresenta a principiologia que abarca a igualdade de acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais do ensino. Aditem-se as metas de erradicação do analfabetismo, da universalização do atendimento escolar e da promoção humanística, científica e tecnológica. Artigo 214. Mas o diploma constitucional contém princípios gerais, nacionais, abrangentes de todas as estruturas e atividades, alcançando dessa forma a educação. O plantel principiológico oferece-se, desde o preâmbulo, passando pelo capítulo 1º do título 1º, sob a denominação dos princípios fundamentais, e perpassa por todo o texto constitucional. Citem-se, no universo do Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, sem preconceitos, a justiça social. Ademais, a Constituição é rica de referências à moralidade, à probidade e a valores éticos. A relevância dos princípios adensa-se na medida em que, como anuncia a LDB, a educação abrange
os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Com isso, somam-se a educação escolar formal, a educação informal, invisível, o currículo oculto. Nesse cenário, impende reconhecer que a realidade social está distante da dicção constitucional, em oposição aos propósitos de fraternidade, solidariedade, avulta oculta violência, ao esdrúxulo, ao estrambótico, à erotização precoce, ao exibicionismo prematuro. Seja o rádio, seja a televisão, seja a internet, são canais de educação, mas infortunadamente também de deseducação, de anti-educação, influindo poderosamente no comportamento individual e social. A concorrência entre a escola e os meios massivos de comunicação social e os de comunicação interpessoal há de ser superada pela coatuação harmônica. E a primeira há de valer-se, tal como as demais, do elemento da atração, da sedução. Aliás, no capítulo da comunicação social, a Carta Magna impõe, em seu artigo 220, que a lei federal estabeleça meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem da programação de rádio e de televisão que contrarie o disposto no artigo 221, o qual estabelece que a produção e a programação das respectivas emissoras dê preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e que respeite os valores éticos e sociais da pessoa e da família. A Constituição Federal de 88 captou a abrangência máxima da educação, quando, conforme citado, atribuiu-lhe a função de obtenção do pleno desenvolvimento da pessoa. E quanto aos espaços sociais educativos, imputou responsabilidade ao poder público, à entidade familiar e à comunidade. Essas ambiências se interpenetram, de modo positivo ou negativo. Assim, a violência da escola é uma das expressões do caráter agressivo do meio social. Outro sim, se é correto que a Constituição resguarda o direito dos consumidores e a jurisprudência consagrou a relação escolar como de consumo, jamais se poderá olvidar que o vínculo entre educando, educador, estabelecimento de ensino, acima de uma prestação de serviço, constitui o nobre liame da convergência para o engrandecimento do primeiro. O certo é que somente se pode falar de educação quando o respectivo processo eleva o ser humano. Lembremos-nos do élève francês e do bring up inglês, estimulando os seus sentimentos, desenvolvendo seu potencial. Como disse Paulo Freire, educar é humanizar. Finalmente, um aspecto básico. Diante da pletora de regras e princípios, surgem inevitavelmente os conflitos, levados em última instância à justiça, como será pontuado na excelente palestra que se seguirá à nossa despretensiosa fala. É a chamada judicialização da vida social, que, tida por muitos como estimulante de um excesso judiciário, por outros, denota diversamente o fortalecimento da justiça e das instituições indispensáveis ao exercício da função jurisdicional. Fiquemos com a afirmativa do Papa Francisco, proferida quando do lançamento do seu Pacto Educativo Global, 2020. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade, que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresenta-se como antídoto natural à cultura individualista e do descarte.
E acrescenta o Sumo Pontífice: é tempo de olhar em frente, com coragem e esperança. E para isso, nos sustente a convicção de que habita na educação a semente da esperança. Uma esperança de beleza, de bondade, uma esperança de harmonia social. Muito obrigado.